valoriza o cenário catarinense em suas narrativas. Sua obra transita numa linha tênue entre realidade e ficção. Eu converso hoje com o escritor catarinense Carlos Henrique Schroeder. O Palavra Aberta já está no ar. No dia seguinte, ainda muito dolorido e como fazia todos os dias desde que a chuva ininterrupta começara, fui observar o rio. Desviando de imensas poças da água e da correnteza que surgia em alguns bueiros, fui até uma pequena entrada perto da ponte Pêncio que liga o centro ao bairro Bapendi. Com passos largos, vi as pessoas ainda muito assustadas, sem saber se a chuva realmente pararia. Desde os primórdios, os animais de toda espécie correm atrás da chuva, da água. E sempre quando somos tocados pela chuva, tal qual como títeres, somos conduzidos para além do nosso próprio desejo. Desci por um barranco escorregadio, segurando-me em pequenos arbustos, meio descendo, meio escorregando, até chegar bem próximo da margem do rio. Um descuido e tibum. Rio, correnteza, morte. Você costuma dizer que trabalha com a literatura de uma forma orgânica. O que você quer dizer com isso? Poder me incorporar às coisas, né? A tudo, né? A própria paisagem da minha cidade, as músicas que eu ouço, né? Aos filmes que eu vejo, aos artistas visuais que eu gosto. Então, é poder incorporar tudo isso naquilo que eu escrevo, né? Como nós somos a soma das nossas referências, né? E quanto melhores elas forem, melhor a gente vai saber lidar com tudo que a gente quer, na escrita ou na arte. Eu procuro fazer isso na minha escrita, né? Então você coloca a sua realidade dentro da tua obra também. Na verdade, aquilo que você viveu, que vive. E quando a gente fala da sua realidade, a realidade também de onde você mora, não é verdade? Também. E eu gosto de equiparar todos os tipos. Por exemplo, nas Fantasias Eletivas, que é no meu livro anterior, eu uso um fragmento de memória, eu já fui recepcionista de hotel, para poder construir o universo da amizade de um recepcionista de hotel com um travesti. No História da Chuva é um pouco diferente, eu uso um pouco de autoficção, né? Que é uma ficção entremeada, uma quase ficção, para contar a história de um escritor que tem o mesmo nome que o meu, que passa por as mesmas coisas que eu passei, mas entremeado por personagens fictícios. As Fantasias Eletivas, então, tem a passagem de um personagem, né, de um anti-herói, que se passa em Balneário Camboriú, né, que foi uma cidade que você morou. Morei 15 anos em Balneário Camboriú, né? Trabalhei em diversas, digamos, funções. Uma delas foi recepcionista de hotel, noturno, né? Inclusive como folguista. Eu ficava cobrindo as folgas de outros recepcionistas numa cadeia de uma rede de hotéis, né? E lá eu escrevia nas madrugadas, né? Naquele período solitário. Mas naquele momento que você era recepcionista de hotel, já pensava que um dia esse livro ia sair? Contando um pouquinho de algumas passagens semelhantes? Eu tinha vergonha, na verdade, porque eu achava que eu estava me apropriando da vida dos hóspedes, né? Estava escrevendo como se eu me apropriasse de um pouco da imagem do hóspede, então, né? Como se eu não estivesse sendo sincero, até um tanto desonesto. Então eu fui alimentando isso, eu escrevia contos, mas esses contos eu acabava apagando. Acabava deletando no computador. E eram contos que você escrevia já sobre a profissão? Sobre a profissão de recepcionista de hotel, sobre os hóspedes que eu via, né? Sobre a solidão de um recepcionista de hotel. E tudo isso ficou me martelando, né? Em 2010, eu publiquei um livro chamado As Certezas e as Palavras, onde tem um conto chamado Os Recepcionistas, onde fala de um recepcionista de hotel. E ainda não, digamos, não satisfeito, ainda assombrado por esses fantasmas de Balneário Camboriú, do tempo que eu vivia lá, quase como uma espécie de marginal, sem dinheiro, tentando pagar minhas contas como recepcionista, eu escrevi as Fantasias Eletivas para tentar exorcizar de vez esses fantasmas com a cidade de Balneário Camboriú. Mas foi um período difícil para ti? Foi muito difícil. Eu trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã, aí ia estudar direto, né? Ia estudar, e daí eu dormia um pouquinho, voltava trabalhando. Era muito difícil. Então, mas tem uma passagem do livro que o René, o personagem, ele comenta que é melhor trabalhar à noite como recepcionista do que pegar o período no meio-dia, onde os hóspedes saem do hotel. E aí eu comecei a ver que realmente só quem tem uma experiência com aquilo pode realmente fazer um tipo de comentário como esse, na verdade, que são coisas que você viveu, né? Mas além dessa profissão de recepcionista, o que mais você fez? O que eu já fiz na vida, eu já fui DJ, já fui disc jockey, já fui promotor de festas, já fui vendedor de carro sem saber dirigir, já fui, montei um jornal, já fui diretor de jornal numa cidade pequena onde eu morava,
Já fiz muitas coisas, né? Já fui vendedor de publicidade, várias profissões, e nenhuma delas eu me encaixava muito bem, né? Eu tentava, até que por fim eu montei uma editora de livros, né? Fui vendedor de roupa também. Pois é, você fala que nenhuma profissão você se encaixava bem, eram profissões que você, de passagem, né? Porque pagava as contas, né? Ia pagando as contas. O que eu queria mesmo era ter tempo para ler e escrever. É o que eu quero ainda, hoje ainda, é a minha prioridade, né? Esse 2016, por exemplo, foi um ano que eu não vou escrever nada. Eu não vou escrever nenhum romance, nenhuma novela, nenhum livro de contos. Vou me dedicar apenas à leitura e ver filmes, porque eu preciso de um momento de reciclagem, um momento de respiro também, né? Você fala também que sempre que o escritor é um leitor e um leitor é um escritor, né, na verdade. Eu acho que o leitor é um escritor de imagens, né? Porque quando ele está lendo um livro, ele também imagina e cria uma imagem. O escritor escreve ali, a cadeira é azul. Então o leitor vai criar uma imagem determinada, um tipo de azul específico, uma cadeira específica. Então ele é uma espécie de coautor também. E eu quero saber uma coisa, quero saber se o escritor tem curiosidade de saber como o leitor fez aquela imagem daquela cena que ele retratou de uma forma e o leitor viu da sua maneira. Às vezes sim, mas é muito decepcionante. Porque, por exemplo, eu tinha deixado umas chaves dentro do livro As Fantasias Eletivas e outras dentro digamos, pequenos mistérios dentro do Estado da Chuva, e ninguém pegou, ninguém sacou, Eu perguntava até para outros escritores amigos que leram o livro, mas tu não viu isso, cara? Não, mas depois em off você pergunta para mim, então. Eu pergunto, tu não sacou isso? Então tem essas coisas que, e por fim deixa, cada leitura é uma chave de leitura, né? Tem que respeitar. Mas então... E não dá para pegar o todo também, né? Mas eu quero saber um pouco sobre a sua infância, o seu primeiro contato com os livros, mas depois do intervalo. A gente volta já. E seguimos a conversa com o escritor Carlos Henrique Schroeder. Falávamos sobre livros, sobre o seu contato, você respira literatura, está sempre pensando em literatura. E eu quero saber esse primeiro contato com os livros, né? Como foi, se isso foi na infância e se o escritor já nasce escritor. Vamos primeiro à questão da infância, né? Eu nasci numa cidade muito pequena, uma cidade chamada Trombudo Central. E eu morava no interior dessa cidade, ainda que era o distrito de Braço do Trombudo. Então tinha uma pequena biblioteca, fundada pelo meu avô, que inclusive doou grande parte daquele acervo, e era justamente na biblioteca do meu opa e da minha oma, né? Que é como se chamam os descendentes de alemães, né? O avô e a avó, que eu tive o primeiro contato com os grandes clássicos da literatura. É lá que eu ficava mergulhando. Eu não fui um leitor de literatura infantil e muito menos juvenil. Eu pulei essa etapa. Eu comecei a ler Robinson Crusoe lá com 12 ou 13 anos, e aí logo já comecei a emendar uma literatura bem mais pesada nos clássicos. Mas a tua família lia? A minha oma era uma grande leitora, a minha Uta Holitz Schroeder, e meu opa também, o seu Heinz Schroeder, eram grandes leitores, liam Hemingway, liam Flaubert, liam Tolstói, Dostoiévski, tinha uma biblioteca farta, a coleção completa dos vencedores do Prêmio Nobel de Literatura por ano, com alguma obra de cada vencedor, os contos completos do Guy de Maupassant. Eu acabei herdando muito disso. E já tinha vontade de escrever, então? Sempre. Né? Da 12, 13 anos eu já comprei uma caderneta pequena, uma daquelas cadernetas da Tilibra, né? E lá eu rascunhava pequenos contos, pequenas histórias. Você tem esse primeiro conto ainda? Não tenho. Eu perdi tudo já. Eu fui perdendo essas coisas. Devia ter guardado, né? E qual foi a sua primeira obra que realmente profissional, assim, que levou para o jornal? Na verdade, eu comecei a publicar muito cedo. Eu comecei a escrever lá com 18, 19 anos, eu comecei a publicar livros já. Uma qualidade que eu até considero mínima. Eu acho que não se deve começar a publicar tão cedo, quando não se está preparado. Não o fator de experiência de idade, mas o fator de experiência literária mesmo, de leitura. Falta, às vezes, muita bagagem de leitura. Então, eu estreiei precocemente.
né? Então, meus primeiros livros, sei lá, os 5 ou 6... Mas isso não condiz com a idade e não é aceitável? Não, acho que tem gente que é muito jovem e já tem uma bagagem literária, um entendimento do mundo e da literatura, digamos, avançado. Você acha que você não tinha? Eu não tinha, eu acho que esse entendimento do que era a literatura de verdade. Então, a gente acaba se iludindo, a gente acaba, um grande defeito, escrevendo como gostaria de escrever e não como realmente escreve. Ou seja, você acaba não respeitando a sua própria voz, a sua identidade enquanto escritor. Nesse teu último livro aqui, que História da Chuva, gostei muito de ler História da Chuva, e ele fala de enchente, fala de personagens e fala também de teatro de bonecos, de marionete, né? Você tem essa eu quis dedicação para o teatro de bonecos? Qual foi essa ligação com a tua vida? Isso, a verdade, a História da Chuva é uma espécie de investigação naquele período terrível que foi em 2008, né, com as enchentes. Blumenau ficou embaixo da água, aqui morreu mais de uma dezena de pessoas. Eu lembro que escorria água das paredes, era uma coisa terrível, uma umidade, teve um clima muito pesado, muita gente morrendo, morreu mais de 100 pessoas em Santa Catarina, né? Então Itajaí foi muito atingido, Blumenau, Jaraguá também, Pomerode, então as cidades... Então aquilo ficou germinando, eu queria escrever sobre isso, eu queria construir uma narrativa que dialogasse com isso, né? Mas eu também não queria uma história tradicional, eu tinha uma outra ideia, que era escrever sobre teatro de animação, sobre um diretor e um dramaturgo de teatro de bonecos. Então eu acabei juntando essas duas histórias. Eu tinha um contato com o teatro de bonecos, porque eu ajudava a editar uma revista de estudos sobre teatro de formas animadas, a Moi Moi. Eu fazia parte da produção editorial dessa revista. E eu sempre ficava fascinado sobre essa questão. O quanto um bonequeiro é um artista genuíno, o quanto ele se dedica na construção da vida a um boneco, né? Então eu acabei juntando essas histórias, me coloquei como personagem, para que a coisa ficasse um pouco verossímil, né? E criei dezenas de outros personagens, misturando com personagens reais e fictícios, nesse livro que fala sobre enchentes, rios, mas sobretudo o quanto é difícil ser um artista no interior de Santa Catarina. Você é idealizador também de alguns projetos grandes, né? É sobre conto, sobre livros. Conta um pouquinho assim, sobre esses festivais, como é que funcionam? A gente criou aqui em Jaraguá do Sul o Festival Nacional do Conto há 6 anos atrás, né? E agora em 2016 o festival, que acontece em Florianópolis, vai para a sua 6ª edição e já com uma proposta de tentar se internacionalizar. É um festival que acontece agora com o apoio do Sesc de Florianópolis, o Sesc Santa Catarina e o Sesc Nacional também. É um grande provedor do festival. Então agora vai ser o 6º, então? É o 6º. E é o único festival dedicado ao conto da América Latina. Dá para ser escritor? Dá para fazer projetos? Dá para editar livros? Dá para fazer isso tudo? O que você faz nas horas vagas? Leio, né? É o que eu gosto de fazer. Eu converso com os meus filhos, eu tenho 2 filhos pequenos, gosto de conversar com eles. Quando eu tenho um tempo, realmente, chega uma hora que também cansa de ler, daí eu vou curtir meus filhos. A gestação de uma obra muitas vezes é longa, né? Ela vai, para, volta, cresce mais um pouquinho, e você já tem alguma obra na gaveta já esperando para amadurecer? Eu tenho ideias, eu fico algum tempo, fico 1 ano ou 2 gestando essas ideias, pensando nessas ideias, colocando, fazendo anotações, para no momento certo, quando eu achar que eu construí uma linha narrativa, aí eu vou sentar e vou trabalhar nela, quando as ideias estiverem mais maduras, né? Para que eu não construa uma coisa tão artificial. E eu te pergunto agora uma dica para encerrar, uma dica para o jovem leitor. O jovem que não tem muito hábito com a leitura, porque hoje estamos na era da internet e muitas vezes as pessoas leem mais tela, até os livros falam sobre isso, né? Muito mais as telas dos seus celulares do que os livros. Existe alguma dica, alguma coisa importante para falar? O leitor, eu acho que ele tem que deixar ser preguiçoso. Ele não tem que ler só apenas aquilo que cai na mão, aquilo que a revista indica, aquilo, ele tem que ir atrás e descobrir seu próprio gosto. Um leitor se forma através de escadas, né? Eu me formei, eu também comecei lendo porcarias e fui lendo outras coisas porque eu quis me desafiar como leitor, né? O limite do nosso mundo é o limite da nossa linguagem, então a gente tem que construir a nossa própria, né, nosso mundo interno, nosso mundo de leitura. Então, se você só gosta de um tipo de livro, procure ler outros tipos de livro, vê o que te machuca, vê o que te fere, vê o que te faz bem, saia da zona de conforto, sabe? Você tem que ler outras coisas, não só apenas aquilo que te faz, digamos, bem, né? A vida, cada livro que você lê é uma espécie de experiência que você adquire, como se tomasse uma pílula diferente de experiência. Então, pegue novas experiências, não só aquilo que te adula, mas aquilo que te fere também. A literatura é atitude não a favor do mundo, é contra, é uma fricção, é um movimento que ela não adere ao mundo. Então eu acho que isso é importante. E te faz pensar. Olha, foi um prazer enorme te conhecer, tá? E conhecer a tua obra. Espaço. Tá? Espero continuar lendo aí as próximas, tá bom? Obrigado. Prazer enorme. Obrigada.